A paz do Senhor, meus irmãos, que Jesus possa abençoar-nos a cada um neste dia. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e sua esposa pastora Aline Malafaia. E eu participo na igreja da congregação de Augusto Vasconcelos. Tem como pastor dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse ambiente, já aproveito para agradecer a empresa Cop Betel Rio, que empresta o local aqui para a gente gravar os vídeos, que Deus possa estar abençoando. Se você quiser conhecer, procure lá no Instagram, Cop Betel Rio, você vai ter mais detalhes da empresa. Para você que está nos seguindo ou nos vendo a primeira vez hoje, nós estamos nesse trimestre fazendo pré-aulas da revista da Escola Bíblica Dominical Betel, da editora Betel. Nós estamos no quarto trimestre de 2023, falando sobre a terceira epístola do apóstolo João. E hoje nós estaremos aqui trazendo a pré-aula da lição de número 8, meus irmãos. Já estamos encaminhando para o final do trimestre, final do ano, para a honra e glória do Senhor. Estamos fazendo aqui essa lição de número 8, já encaminhando para o final já do trimestre. Então hoje nós falaremos sobre o verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Se por um acaso você não tiver a revista em mão, você não fizer parte do Ministério da Assembleia de Deus e usar a nossa revista, procure na internet, lá você vai encontrar. E você pode participar com a revista na mão, aí assistindo a pré-aula e acompanhando os tópicos onde a gente está lendo. Vai ajudar muito no aprendizado também, para você facilitar o seu acesso à informação. Então hoje nós falaremos com a lição que tem esse título. E o que a gente precisa entender é que o servo cuidadoso, exemplar e fiel a Cristo, esse é o servo que Cristo procura e esse é o servo que Cristo recompensará com a coroa de glória no último dia, no juízo, quando ele vier buscar a sua igreja, entregar os galardões. É esse servo que ele vai procurar, é esse servo que ele vai recompensar. Então que nós possamos ser esse servo. Busque no Espírito Santo essa característica, colocar como exemplo, ser fiel, ser cuidadoso. Busque em oração para que o Espírito Santo te mostre, te ajude a conseguir se colocar nessa posição que Cristo espera. Então a gente precisa estar sempre nos avaliando, sempre tendo cuidado no que eu vou falar, no que eu vou fazer, que por mais que a sociedade aceite, muitas das vezes no ambiente cristão, na caminhada cristã não é aceito. Então a gente tem que pensar duas vezes no que vai fazer, no que vai falar, para que não seja mau exemplo para aqueles que estão nos vendo. O discípulo, o líder, aquele que traz a bandeira de Cristo, ele tem uma responsabilidade muito grande no seu dia a dia, para que seja sempre um exemplo para as pessoas que estão à volta, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa. Porque é assim que o mundo nos olha. Ele nos olha como cristão, como pequenos cristos. Então, se a gente fizer algo errado, a gente não escandaliza só o nosso nome, a gente escandaliza o nome do nosso mestre, do sumo pastor. Então, a gente precisa ter esse cuidado para ser um verdadeiro discípulo, cuidadoso, exemplar e fiel, para que as pessoas deem um bom testemunho, assim como davam de Gaio e de Demétrio, lá, que são os personagens na epístola do apóstolo João. As pessoas davam bom exemplo, davam bom testemunho deles. Isso é gratificante. Então é esse cenário que a gente precisa buscar. E na lição ela vai trazer justamente o texto áureo que fala sobre isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É o texto áureo da lição. É justamente o que nós estamos falando aqui. É nossa função se apresentar como obreiro do que não tem do que se envergonhar. É isso que Paulo está falando a Timóteo. É nossa responsabilidade buscar
esse consenso, esse cenário de não ter do que se envergonhar, para que o nome do Senhor não seja escandalizado. Então é isso que a gente precisa buscar a cada dia. E aí a verdade aplicada, que ele vai falar justamente que o bom discipulador, o bom discípulo, procura servir ao rebanho com fidelidade ao sumo pastor, dedicação, sendo exemplo e sem ganância. Ou seja, a gente precisa ter um critério de ser fiel a Cristo. No meu trabalhar como cristão, no meu trabalhar dentro da casa de Deus, eu preciso me situar e me basear na fidelidade a Cristo. Para quê? Para que eu sempre esteja sendo exemplo para as outras pessoas, porque se eu sou fiel ao que Cristo fez, ao que o Cristo ensinou, ao jeito que Cristo conduziu o seu ministério, se eu tenho ele como exemplo, as pessoas vão ter bom exemplo de mim também. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente olha para essa lição, para o texto que a gente está falando, que é a Epístola de João, você vai ver um homem chamado Diótrefes, que ele justamente fazia o contrário, ele cuidava do rebanho, mas para uso fruto próprio, com ganância. Ou seja, ele não estava preocupado em cuidar das ovelhas para que as ovelhas crescessem e a obra do Senhor aumentasse. Ele queria cuidar das ovelhas para usufrutar, trazer usufruto para ele mesmo, para trazer benefícios para ele mesmo, sugar o que as ovelhas tinham, como ganancioso que ele era, para que eles ficassem bem e as ovelhas que ficassem para lá. Ele não tinha o cuidado, ele tinha essa ganância. Quando a gente vai ver em Cristo, totalmente inverso. Cristo, ele dava, ele entregava, o que ele tinha de melhor ele dava para as suas ovelhas. Por isso ele vai dizer, olha, alguém tocou em mim. Como? Porque de mim saiu virtude. Olha que coisa. Jesus entregava, deu a sua vida, o que ele tinha de melhor pelas ovelhas. Nós precisamos ser líderes, discípulos que fazem isso, que entregam o melhor pela ovelha, que ele busca o bem-estar das ovelhas, para que o nome do Senhor seja glorificado. É lindo quando um pastor abre mão, às vezes, de uma situação dele, um dinheiro, alguma coisa dele, um salário, não sei, mas para beneficiar uma ovelha que está passando fome, que está tendo um problema, o pastor tira do bolso dele, meu irmão, do bolso dele, do salário de trabalho dele, da vida circular dele, não é da igreja, da renda da igreja não. O pastor tira do bolso dele para abençoar. Vai lá, compra seu bujão de gás, vai lá, compra suas compras, sabe? Ele abre mão em prol das ovelhas, ele não suga da ovelha. Esse é o exemplo que Cristo dá. Então, se a gente pensar com essa visão, você vai ser um discípulo, um líder muito melhor, uma pessoa que vai viver conforme o sumo pastor. E quando a gente vai pensar nisso, a gente pensa que um dia o sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar e vai nos recompensar com uma coroa de glória, meu irmão. Olha aí, nós vamos falar mais isso lá na frente, na lição. Essa é a nossa recompensa, sabe? Ele não recompensa com coisas perecíveis da terra, não. Deus dá, Deus nos abençoa sim, mas a nossa recompensa é trabalhar certinho aqui, ser exemplo, ser fiel, para um dia receber a coroa de glória. A glória do Senhor será nos dada, nós participaremos com Cristo no céu da sua glória. Tudo que ele tiver, quando Cristo for glorificado, a igreja, nós seremos glorificados com ele, entraremos pelas portas do céu, da mansão celestial. Isso é muito, muito, muito maior do que qualquer coisa do mundo aqui. Então é essa recompensa que vale a pena buscar, é por ela que nós caminhamos e lutamos. Por isso é necessário ser fiel, abrir mão, cuidar aqui por essa recompensa que Cristo vai dar. Então destaque isso para o seu aluno. E aí o texto de referência, ele vai usar justamente 1 Pedro capítulo 5, versículo de 1 ao 4. E o último ele vai dizer justamente isso, que quando aparecer o sumo pastor, alcançaremos a incorruptível coroa de glória. Por isso é que nós precisamos ser cuidadosos
exemplo, fiel a Cristo, para que quando Cristo volte, Ele nos dê isso aqui, ó, coroa de glória, incorruptível, que o ladrão não rouba, que as coisas não destrói. É por ela que nós estamos lutando, é por ela que vale a pena ser fiel, por essa coroa aqui, pelo meu nome escrito no livro da vida. É por isso que vale a pena ser fiel, lutar, se manter fiel na caminhada do Senhor. Por mais que tudo esteja difícil, a gente abre mão de tudo por essa recompensa aqui. É isso que a gente está vendo na lição. É isso que motivava Gaio e Demétrio a fazer a obra do Senhor direitinho, porque sabia que um dia a recompensa vai vir de Deus. Por isso a gente tem que ter cuidado. E por outro lado, as pessoas que fazem de qualquer maneira, que não são exemplo, que escandalizam, esses também receberão recompensa, mas não será essa coroa de glória, será o juízo eterno no inferno. Esses receberão a sua paga na cara. O Senhor paga a má obra na cara, não vai ter como discutir, não vai ter como reclamar. E o destino desses que estão usufruindo das ovelhas, que estão destruindo as ovelhas, que não serve de exemplo, que só quer para seu próprio bem, não tem cuidado, não cuida, não ama, só usufrui das ovelhas, esses receberão a sua recompensa, será igual a de Satanás no inferno. Entendeu? Aí, depois não vamos poder reclamar. E é por causa disso que nós procuramos ser fiéis ao nosso sumo pastor. Destaque isso para o seu aluno. E aí vai começar a lição propriamente dita, onde ele vai fazer a introdução. Ele vai dizer que a fraqueza de Diótrefes se revelava em um ponto crucial do desempenho do chamado, que é desprezar o trabalho em equipe. Ou seja, ele não queria que as pessoas trabalhassem com ele, se desenvolvessem, para que ele se destacasse sozinho. Isso é um dos piores erros, porque Jesus, o nosso mestre, primeira coisa que ele fez foi justamente reunir a equipe. Chamou 12 pessoas para trabalhar com ele. Primeira das coisas que Jesus fez quando começou seu ministério foi montar uma equipe e passar o que ele sabia para essa equipe, para que essa equipe passasse para outros e assim fosse crescendo em progressão geométrica. É isso que a gente precisa entender. Nosso objetivo é multiplicar o conhecimento mesmo. Não é guardar para mim, para que eu me cresça, não. Quem tem que crescer é Cristo. O próprio Cristo passou para alguém, deixou com outras pessoas para fazer a obra. E aí Diótrefes não queria ter equipe. Isso é muito ruim. Tenha cuidado em saber que as pessoas precisam ser ensinadas para que o reino cresça. Não somos nós. Ah, não, eu aprendi, eu vou guardar para mim, ele que aprenda sozinho. Não, meu irmão. Você tem experiência com Deus, você sabe, ensina, passa para que o outro já comece num degrau maior, para que depois o outro comece num degrau maior e assim o reino do Senhor cresça. Não esconde não, não esconde o talento não. Ah, não vou ensinar porque vai ficar melhor do que eu, não vou passar todos os segredos. Não, passa sim. O objetivo do mestre é que o aluno, o discípulo, fique melhor do que ele. Jesus falou isso, nós vamos ver na lição. Vocês farão obras maiores do que eu. Olha o que Jesus está falando. Eu vou ensinar, eu vou dar autoridade, eu vou fazer tudo por vocês, para que vocês cresçam e façam coisas maiores do que eu fiz. Porque o foco de Cristo é o reino dos céus. O reino quereria crescer, se passasse. É isso que a gente precisa entender. Então, nessa introdução, já destaque para o seu aluno: o defeito de Diótrefes era justamente não querer trabalhar em equipe. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. A gente precisa entender que no reino é tudo compartilhado, é tudo com amizade, com amor, com justiça. Precisa ter equipe junto, para que você veja lá na frente os frutos. Amém? Então vamos passar isso para os nossos alunos. E aí o capítulo 1 vem trabalhar em equipe, justamente o que nós estamos falando. O objetivo de Jesus era formar homens capazes de trabalhar com ele em prol do reino de Deus. Jesus sempre exerceu sua missão com confiança, firmeza e amor. Nada e ninguém poderia detê-lo. Ou seja, o objetivo de Jesus era formar homens capazes de trabalhar
com ele para que o reino crescesse. Jesus ensinou, pegou pessoa simples, pescador, cobrador de imposto, ninguém tinha conhecimento nenhum de reino, de Deus, nada. Eles viviam a vida secular ali. Jesus chama eles e ensina. O objetivo é: vou passar para vocês tudo que eu sei, o melhor que eu sei, da melhor maneira, para que vocês passem para frente também. E assim foi, meu. Então, cuidado. Veja que Jesus tem o cuidado de ensinar como? Com parábolas. Por que Jesus ensinava assim? Porque era o jeito que eles conseguiriam aprender. Jesus tinha um cuidado de ensinar de forma que o ensino ficasse fixo na mente deles, com coisas diárias do dia a dia. Não falava com eles de forma difícil, de forma que ninguém vai entender nada e não vai conseguir transmitir ou vai transmitir errado. Não, Jesus ele falava assim, com coisas que eles conheciam, com um ambiente ali, cenários conhecidos, para que eles pudessem passar para as pessoas também de forma tranquila. Entende? Assim a gente precisa entender a necessidade de ensinar da melhor maneira, para que as pessoas consigam levar o ensinamento de forma correta para que o reino cresça. Tópico 1.1: discipuladores saudáveis. Referindo-se à maturidade espiritual daquele que ocupa essa função. Ou seja, nós precisamos pegar pessoas que sejam maduras espiritualmente. Aqui esse tópico, trabalhar em equipe, a gente busca pessoas que são saudáveis espiritualmente, pessoas que tenham uma maturidade espiritual para poder cumprir aquela função. Isso aqui não tem nada a ver com a idade cronológica. Pessoas novas, pessoas mais velhas. Isso aqui está falando de maturidade espiritual. É isso que a gente precisa entender. Por isso é que Diótrefes dava problema, porque ele era imaturo e inseguro, porque ele não tinha maturidade espiritual de entender: quem tem que crescer é Cristo, é o reino que cresce, não sou eu. Tomara que venha pessoas melhores do que eu, tomara que tenha aqui pessoas na minha equipe melhor, para que o nome do Senhor cresça e o nome do Senhor seja exaltado, o reino cresça. É isso que a gente precisa entender. E quando ele chama Gaio, Gaio era o chamado por João de amado. Gaio, ele tinha maturidade. Por quê? Ele acolhia os irmãos. Ele queria que aquelas pessoas ficassem ali. Ele sabia que ele tinha o seu valor, as pessoas tinham seu valor. Quanto mais pessoas era melhor, para que o reino crescesse. Entendeu? Então, Diótrefes, ele se sentia sempre ameaçado. Quanto mais gente, era mais ameaça, porque quem quer ser sozinho, ele não pode ter pessoas melhor do que ele. Mas Gaio não, ele tinha esse pensamento ao contrário: não, eu quero que o reino cresça, o objetivo é falar de Jesus, é que todos saibam. Então ele fazia de tudo para que as pessoas ficassem ali bem hospedado, com cuidado, para que elas se mantivessem naquela situação ali, naquela igreja que eles estavam formando e continuassem. Aí ele destaca, ó: o bom discipulador deve procurar mostrar aos outros como eles são importantes. Jesus, mesmo sendo Deus, ouvia seus liderados e ensinavam e se tornarem bons discípulos e líderes. Olha que interessante. Nós, quando estamos discipulando alguém, quando estamos na liderança, a gente precisa ouvir, dar abertura e dizer: você é importante, a sua participação, meu aluno, é importante, vem até a calhar, porque nós estamos numa aula. Eu sei que a gente não pode dar oportunidade para todos os alunos perguntarem, porque senão a aula acaba e você não deu a lição toda. Mas é importante que você, uma vez ou outra, libere de alguém perguntar, de alguém dar uma palavra. Para quê? Para que a pessoa se sinta valorizada, que ela se sinta que a participação dela foi útil naquele ambiente. Com certeza nas outras vezes ela vai buscar mais informações, vai querer participar mais e a aula vai render mais informações vão vir e as pessoas vão sair dali mais bem preparadas para o reino dos céus, para fazer a obra do Senhor, mas melhor preparadas na palavra. Então valorize. Jesus valorizava, ele deixava as pessoas perguntar, ele deixava as pessoas
fazerem questionamento para que ele pudesse ensinar. E muitas das coisas que Jesus ensinou foi em cima de perguntas que as pessoas fizeram. Então a gente precisa ter esse cuidado de valorizar o que a pessoa vai falar, que às vezes é dúvida de outro, e ali você consegue desenvolver uma aula melhor. Aí aqui no tópico 1.2, ele fala: discipulador, o trabalho em equipe vai formar discipuladores produtivos. Ou seja, o verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro em si e principalmente em Deus para fazer discípulos melhores, dar fruto. Isso aqui é muito interessante, meu irmão. A gente precisa estimular no nosso aluno o que? Dar fruto, porque ele precisa aprender, ele precisa estar seguro em Deus, aprender a palavra e passar isso para alguém, para que alguém desenvolva esse aprendizado também. A Bíblia vai dizer o quê? Que aquela que dá fruto, o Pai vem e limpa para que dê mais frutos, né? E aquele que não dá fruto nenhum, o Pai manda cortar e lança no fogo. Então, estimule no seu aluno, pergunte a ele: qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Qual foi a última vez que você falou a palavra de Deus para alguém? Alguém está caminhando depois que você falou de Cristo para ele? Que fruto? Se Jesus voltar hoje, o que você tem na mão para dar? Senhor, o que eu fiz em prol do teu reino? Será que você já entregou um folheto? Você já falou: Jesus te salva, cura, liberta, Jesus te ama, olha aqui, Deus provou o seu amor, que enviou seu Filho Jesus ao mundo, para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, às vezes, se você falar isso, você já está dando fruto, sabe? Você já está estimulando outra pessoa a aprender, a falar, a ouvir a palavra do Senhor. Então, destaque para o seu aluno, quando chegar nesse tópico, que tipo de fruto ele está dando, para ele fazer uma reflexão e pensar: qual foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que eu convidei alguém para ir na igreja? Qual foi a última vez, meu? Sabe? Porque a gente precisa se preocupar em dar frutos para o reino do Senhor. Amém? Então, destaque isso para o seu aluno. Gaio era fiel em tudo o que fazia para os irmãos, e Demétrio era um cooperador de excelência reconhecido pela igreja. Ser produtivo não é exclusivamente uma missão eclesiástica, mas sim uma tarefa de um verdadeiro cristão. Ou seja, Gaio e Demétrio, ele não dava fruto só ali dentro da igreja. Gaio e Demétrio, eles davam fruto em todas as áreas da vida. Em todas as áreas, ou seja, eles estavam ali na hora do culto, chamavam as pessoas, ensinavam o que João tinha passado para ele. Mas quando o culto acabava, eles, na hora de ir embora: meu irmão, o senhor tem onde dormir? Ah, não, então aqui, tem uma hospedaria aqui para o senhor, dorme aqui. O senhor tem o que comer? Temos aqui a comida. Ou seja, eles cuidavam em todas as áreas das ovelhas, das pessoas que estavam chegando. Para quê? Para que aquelas pessoas se sentissem amadas, acolhidas e voltassem sempre, que pudessem participar sempre ali. Esse era o fruto que eles estavam dando. Então a gente precisa dar fruto em todas as áreas. Eu não posso ser crente só lá na igreja. Oi, a paz do Senhor, que maravilha, tu veio, Jesus abençoa, acabou o culto, paz do Senhor, tchau. Não, tem que dar fruto. Se eu puder conhecer aquela ovelha, sabe? A gente está falando de uma situação, hoje são mais pessoas, mas existem ali irmãos que a gente tem mais contato. Então, se eu sei de uma necessidade, eu posso ajudar, eu vou ajudar aquela ovelha, eu vou dar fruto, vou ajudar ela numa necessidade de um mercado, de comprar um gás, de, sei lá, levar num médico, ajudar uma oração em casa. A gente vai procurar fazer coisas extra os muros da igreja. E se não pudermos resolver, você descobre uma necessidade, você leva para o pastor. Olha, pastor, tem um irmão aqui que a gente descobriu que está passando por isso, por aquilo outro, para dar fruto em outras áreas, cuidar. A gente vai falar mais sobre apacentar o rebanho, que é cuidar, tratar dele, e aí vamos voltar mais nesse assunto. Mas aqui na parte de discípulos produtivos, a gente pode tocar nessa linha. Dar frutos não é só dentro da igreja,
é ter cuidado do lado de fora também, é ter frutos de um bom testemunho, tenho cuidado com a minha caminhada, com coisas que eu vou fazer para que não escandalize, sabe? A gente precisa ter esse cuidado com a obra do Senhor. Isso tudo é dar frutos. Quando eu evito alguma coisa na minha vida que vai dar escândalo, estragar a obra do Senhor, eu estou dando fruto, sabe? Porque eu estou tendo cuidado de não escandalizar os meus irmãos com as minhas atitudes. Então isso a gente precisa ter também. Faz parte do dar frutos, ser produtivo. Porque quando eu faço alguma coisa que escandaliza, que faz alguma coisa que traz vergonha para o nome de Cristo, o que eu estou falando? Eu estou dando frutos ao contrário, eu estou dando um desserviço ao reino. Eu não estou mais sendo produtivo, eu estou estragando, eu estou desconstruindo. Era isso que Diótrefes fazia. Gaio e Demétrio cuidavam, fazia tudo com as ovelhas, com as pessoas, acomodava, alimentava, depois vinha Diótrefes e falava, não tem nada disso não, aqui quem sabe sou eu, vocês podem ir embora, vai para lá, não tem vaga para vocês aqui não, já está cheio, coisas assim, entendeu? Tratava mal as pessoas. Então é um desserviço, então a gente precisa ter esse cuidado. Se você não consegue dar fruto, pelo menos não dê frutos podres, que é o desserviço, não dê problemas para a obra. Pelo menos fique na sua linha ali indiferente, nem dê fruto, mas também não atrapalha. Entendeu? Isso que a gente tem que destacar. Capítulo 1.3, discipuladores confiáveis. Quando eu faço um trabalho em equipe, eu preciso trazer pessoas em quem eu confio. Aqui é um ponto crucial, destaque para o seu aluno. E aí eu lhe pergunto, será que se... Você pode perguntar para o seu aluno isso, será que se eu viajar, eu e meu auxiliar, eu posso deixar essa classe aqui com algum de vocês e vocês vão dar aula e fazer as coisas certinho e eu vou voltar daqui a um mês e a classe vai estar maior do que está? Será? Pergunte, faça o seu aluno refletir sobre isso. Eu posso confiar em vocês de ir embora e deixar uma aula aqui para vocês dar, e vocês vão dar a aula conforme eu falo, conforme a palavra, conforme a revista, ou vou virar as costas e vocês vão falar um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra. A gente precisa ter essa reflexão, sabe? Porque quando a gente está num ministério, muitas das vezes o nosso líder está doente, o líder está em alguma situação e deixa na mão dos seus auxiliares. Aí ele vira as costas e as pessoas fazem tudo diferente, não são confiáveis. A gente precisa ter pessoas na equipe que confiem, que a gente possa ter confiança neles, porque confiança deriva da firmeza e da fé. Gaio e Demétrio são apresentados e reconhecidos como cristãos confiáveis e fiéis, sabe? Aqui era um ponto muito interessante, porque João ele não vivia ali com eles. O apóstolo João, ele foi lá, pregou, montou aquela igreja ali, aquele ambiente e deixou na mão desses 3 homens. E foi embora continuar o serviço, fazer em outros lugares. Mas o que acontece? Quando ele ia buscar relatório, quando ele ia ouvir falar daquilo que ele fez, sabia que tinha um que estava fazendo errado, que não era confiável. E é isso que é o perigo. Será que eu sou um discípulo confiável? Será que Cristo pode confiar em mim, um ministério, alguma coisa, porque eu vou fazer em prol da obra? É isso que a gente tem que ter o cuidado. Ser confiável, meu irmão. Será que o meu pastor, ele pode pegar alguém ali, um diácono, um presbítero, e mandar na casa de alguém, e essa pessoa não vai chegar lá e ficar olhando o que a pessoa tem, não vai ficar de olho na esposa, no marido da pessoa que está dentro de casa? Será que eu posso confiar de mandar alguém me representar na casa de... Eu não vou estar junto, mas será que eu tenho confiança de pegar uma pessoa e falar, vai lá na casa de fulano, ora lá que está todo mundo doente? Aí o cara chega lá, fica olhando as coisas que tem dentro da casa da pessoa, fica pedindo para comer, para beber, para fazer acontecer, olha para a filha, olha para o marido, olha para a esposa, com interesses escusos. Será que eu posso confiar? Esse é o problema. É isso que a gente tem que destacar para o nosso aluno. Será que nós somos confiáveis para o nosso líder nos deixar uma responsabilidade, qualquer que for, e ter a certeza que eu vou fazer esse serviço
e não vou trazer vergonha para ele? Será que a gente é confiável assim? Essa é a reflexão, a gente precisa refletir sobre isso. Aí ele vai dizer, Diótrefes era o oposto, entendeu? Só alguém com atributos confiáveis anda na verdade do evangelho. Diótrefes não, ele começou bem empolgado, mas depois ele cansou no meio do caminho e começou a fazer as coisas erradas. Mas Eclesiastes vai dizer que é melhor o final das coisas do que o início. Então, quando eu sou confiável, quando eu tenho atributos de confiança, eu vou ficar firme até o final, porque eu sei que no final vai ser melhor do que no início. Eu não posso cansar, eu não posso parar, não posso deixar meu líder na mão. Ele confiou em mim para fazer alguma coisa. Então a gente precisa se apresentar como obreiro confiante, que tem confiança. O nosso líder tem que ter confiança em nós para a gente fazer o serviço. É isso que a gente precisa entender. E aqui a gente fecha essa parte do trabalho em equipe da lição, por as características que as pessoas que vão trabalhar na nossa equipe precisam ter. Precisa ter fruto, precisa ser confiável, tudo que a gente falou. Precisa ser saudável espiritualmente. Então a gente precisa saber na hora de escolher também, sabe? A gente precisa ter esse cuidado, e quando você for escolhido, procure se apresentar dessa forma aqui, saudável espiritualmente, respeitando a nossa liderança, dando fruto, confiável, para que a pessoa possa confiar em mim. É isso que a gente tem que destacar. E aí vem o ensinei que, mais uma vez eu falo, peço para o seu aluno ler essa parte, faz parte, ele gosta de participar, chame alguém da classe, pergunte, alguém quer ler? E esse é tipo um resumo desse capítulo que a gente leu, da lição. Aí ele vai dizer assim, ó, no reino de Deus, a obra é feita por mais de um, por uma equipe bem ajustada. Jesus demonstrou isso em seu próprio ministério. Todos precisam ter uma vida com referências saudáveis, produtivas e leais. Jesus mostrou isso, chamou pessoas para fazerem parte do seu ministério, sabe? E é isso que a gente precisa estar atento. Pessoas precisam fazer parte da nossa equipe, mas a gente precisa estar orientando e observando se ela tem essas características. E assim a gente fecha o primeiro capítulo. E aí o capítulo 2 da lição, ele vai falar sobre apacentar o rebanho. Depois que a gente fez tudo isso, que a gente preparou a equipe, agora a gente vai preparar a pessoa para o cuidado em si com as ovelhas, que é o apacentar, que no grego ele vem de poimaino, uma expressão usada para indicar cuidado, provisão, conduzir, guardar. O dever de um bom discípulo de Cristo, que exerce autoridade sobre os outros, é prover o bem-estar físico e espiritual daqueles que estão sobre a sua autoridade. Então a gente precisa entender, Deus chamou a gente para fazer alguma coisa, nos deu algum ministério, nos deu alguma liderança, colocou pessoas sobre a nossa responsabilidade. Então tem que partir do princípio do apacentar, que é o cuidar, prover, guardar, amar, tudo tem que ser feito ali no apacentar. E eles vão promover o quê? Nosso objetivo é promover um bem-estar físico e espiritual para essas pessoas. Ou seja, eu preciso ter cuidado da minha ovelha para saber se ela tem o que comer, se ela tem o que beber, se ela tem aonde dormir, se ela tem como se aquecer. Tudo isso faz parte do cuidado com a ovelha. Por isso que diz lá, o pastor, leva-me às águas tranquilas. O Salmo não fala isso? Guarda-me, leva-me para águas mansas para beber. Todas as características que o pastor precisa ter. Sabe, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu sou pastor de uma ovelha, a ovelha ela tem que olhar e ver isso também em nós. Não vai deixar faltar o que eu comer, o que eu beber. A minha ovelha precisa ter essa confiança no seu líder, no seu pastor. Assim como Davi tinha em Deus, que sabia que Deus ia cuidar dele em tudo, as nossas ovelhas precisam saber que o nosso pastor, ela vai cuidar, o nosso líder vai cuidar dela. Seja um líder da classe, um líder de departamento, você precisa garantir o bem-estar físico, dentro da medida do possível, claro, no que vier a nossa mão para fazer.
como eu falei lá no início, procurar interagir, saber se aquela pessoa está em alguma condição, se ela está tendo alguma dificuldade, sabe? Tudo isso é nossa responsabilidade, porque apacentar o rebanho não é só ficar lançando palavras, pregando, não. Precisa ter muito mais do que isso. Precisa ter contato, precisa saber que está precisando de alguma coisa. Você precisa ser aberto para que a ovelha traga as suas demandas. O pastor, ele precisa ter a capacidade de ouvir as ovelhas, sabe? Ele não pode se fechar. O líder, ele tem que ouvir os seus liderados. Ele tem que ouvir, saber se alguém está precisando de alguma coisa. Ele precisa estar atento a isso. E na parte espiritual, mais ainda. Ter cuidado com as ovelhas, onde vocês estão indo, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo, quem está pregando, quem vai pregar para vocês, quem é o líder, quem está dando aula, quem está falando. É um cuidado que o pastor precisa ter para saber se aquela pessoa está fazendo alguma coisa e levando comida, água ruim, comida podre para aquela pessoa. Em que as minhas ovelhas estão se alimentando? De quem? Quem é essa pessoa que está dando a palavra? Precisamos ter esse cuidado espiritual também. Está sempre orando, sabendo quem está falando, quem está pregando, quem está fazendo a oração, quem está botando mão na cabeça das minhas ovelhas. Ela tem estrutura, ela tem vida espiritual para botar a mão na cabeça de alguém. Nós precisamos ter esse cuidado. A qualidade da vida espiritual das ovelhas é de nossa responsabilidade também, meu. Sabe, eu não posso fazer nada com a ovelha que vai trazer prejuízo para a vida espiritual dela, que vai abrir brecha para que o inimigo atue na vida da pessoa. Então tem que ter cuidado, sabe? Nós somos líderes, nós temos um cargo na igreja, nós fomos consagrados, foi imposto uma mão para você ser cooperador, você ser trabalhador, para você ser diácono, ser presbítero, ser pastor, ser evangelista, seja lá o que for. Alguém confiou em você e te impôs as mãos. Então eu não posso pegar isso e entrar na vida de alguém e levar ela para brechas espirituais para o inimigo trabalhar. Eu preciso ter o cuidado de levar coisa limpa. Por mais que vá trazer prejuízo para mim, por mais que eu abra a mão das minhas vontades, eu tenho que levar coisa limpa para a pessoa. Não posso ajudar ela a se enfurnar mais no lamaçal do pecado. Sabe? Porque eu tenho responsabilidade. Se eu chego para uma pessoa e digo, não tem nada a ver não, a gente fazer isso aqui, aquela pessoa vai ter credibilidade em mim, porque eu sou um presbítero na casa do Senhor. Então se eu falar para ela, não tem nada a ver não, ela vai falar, então tá ótimo, vamos fazer. Ela vai levar em conta que a minha autoridade espiritual sobre ela. E eu não posso fazer isso, eu tenho que respeitar a palavra e a imposição de mãos que colocaram em mim. Então eu preciso chegar para a pessoa e dizer, olha, você precisa sim se reconciliar com o seu marido, eu não estou aqui para terminar o seu casamento para você ficar comigo. Sabe, eu não posso ter autoridade e dizer, não, larga lá, tá tudo ruim, fica aqui, não. Eu sou um cara chamado para tratar dos doentes. Tem alguém doente, chame o presbítero para que aquela pessoa melhore, para que ele imponha as mãos, unja com óleo, para que venha melhor. Eu preciso representar a Cristo, não Satanás, para poder acabar de destruir as coisas. Então a gente tem que ter cuidado com a vida espiritual dos outros, meu irmão. Sabe, porque é muita responsabilidade. Como eu falei lá, se a gente não traz frutos produtivos, a gente não presta desse serviço. Então cuidado com a sua autoridade para você não levar pessoas ao erro. Sabe? Então nosso comportamento tem que ser vigiado 24 horas, porque as pessoas nos têm como referência. Cuidado com o que você diz para a pessoa fazer, com o que você diz que não tem nada a ver. Olha, cuidado com isso, porque você está levando brechas na vida espiritual dos outros. Então a gente tem que ter esse cuidado, meu. Nós somos referência, foi imposto a mão, a gente precisa trazer confiança de quem nos deu esse cargo. Então cuidado, pense bem no que vai fazer, no que vai falar, passe isso para o seu aluno. Todo mundo tem uma responsabilidade. Quando você diz que é crente, você já leva uma credibilidade. Então, se em qualquer lugar, mas eu não tenho cargo nenhum, não interessa, mas você diz que é crente, se alguém lá fora perguntar se pode fazer uma coisa
que você sabe que é errado e você diz que pode, a pessoa vai se basear, não, o crente lá daquela igreja disse que eu posso fazer isso aqui. Não, que não tem nada a ver não, sabe? Então cuidado com o que você está falando. Se você não sabe, leve para o pastor, leve uma situação, olha, vou levar para o pastor, você pergunta a ele lá, passe para alguém que possa orientar de forma adequada essa pessoa, porque a vida espiritual das pessoas é uma responsabilidade muito grande para a gente brincar e falar coisas para os outros fazer que vai trazer problemas lá na frente. Então precisamos ter cuidado com isso. Olha a nossa responsabilidade como cristão, como discípulo de Cristo, que naquele grande dia o Filho do Homem, Jesus Cristo, que tem os olhos como chama de fogo, que tudo vê, tudo sabe, Ele vai nos recompensar com a coroa de glória ou com juízo. Então na hora Ele vai trazer a recompensa. Cuide para que Ele possa te trazer recompensas boas, a coroa de glória. Então cuidado com o que a gente faz na nossa caminhada. Você foi chamado para apacentar, cuidar, não para matar as ovelhas, sabe? Nós somos o pastor, nós somos os líderes, nós somos os discípulos de Cristo, chamados para cuidar das ovelhas, não para destruir elas. Não seja lobo disfarçado de ovelha, seja ovelha, faça como mestre, aprenda a cuidar do rebanho, porque não é meu, as ovelhas não são minhas. Na hora a gente vai precisar dar conta do nosso serviço para o líder final, e ele vai recompensar, ou com bênçãos ou com maldições. Então fique atento a isso, destaque isso para o seu aluno. E aí a gente vai avançando aqui, ó, justamente 2.1, dentro do capítulo de apacentar o rebanho. Primeiro tópico é: seja cuidadoso com o que botaram na sua mão. As ovelhas não são nossas. Olha o que ele vai dizer: é dever daqueles que estão nessa função exercer o seu chamado com compromisso de alimentar, proteger, guardar, defender, ensinar as ovelhas que estão sobre a sua responsabilidade, tendo Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, como exemplo. Ter amor e zelo é essencial e importante para Deus. Ter Cristo como exemplo, que deu a vida pelas ovelhas, sabe? É isso que a gente tem que estar falando. Ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele não é um mercenário, ele não é o lobo, que quando a situação aperta, ele dá no pé e larga as ovelhas na mão, sabe? Jesus é o bom pastor porque dá a vida pelas ovelhas. Por isso eu estou falando, seja cuidadoso, dê a sua vida pelas ovelhas, abra a mão do seu eu, abra a mão das suas vontades, para que a ovelha viva bem, para que você não traga escândalo, não se deixe levar para que você vá usufruir da ovelha. Muito pelo contrário, você tem que proteger, você tem que abrir mão, é você que tem que dar, a responsabilidade está na sua mão, você professor, você aluno, você cristão, cuide de alguém que está sobre a sua responsabilidade, como Cristo cuidou das ovelhas. Nós precisamos ser cuidadosos, porque nada é nosso, as ovelhas são de Cristo, e Ele é um pastor muito zeloso. Então na hora que Ele pegar pessoas maltratando as suas ovelhas, Ele vai recompensar da forma que Ele achar melhor, e a recompensa dele para juízo é tão dura quanto para bênção, porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então Deus está vendo a nossa caminhada, Deus está vendo tudo que a gente está falando, tudo que a gente está fazendo, e pessoas podem estar indo para o céu através da nossa vida, ou pessoas podem estar indo para o inferno através da nossa vida, e isso é muito grave, porque na hora o Senhor vai cobrar de nós, porque foi dada na nossa mão a responsabilidade de ter o cuidado sobre as ovelhas. Então vamos cuidar disso, destaque isso para o seu aluno. Gaio e Demétrio aprenderam bem, cuidavam das pessoas, as abrigavam para que continuasse a servir o reino de Deus. Sabe, eu tenho que ter o cuidado para que eu não venha trazer escândalo para as ovelhas. A ovelha é frágil, meu. A ovelha é simples, a ovelha é sensível. Qualquer coisinha sim pode dar problema. Nós precisamos saber disso. O pastor, ele conhece o rebanho.
Ele sabe que tem ovelhas mais sensíveis, ele precisa ter mais cuidado, ele carrega no colo. Tem outras que já andam sozinhos. Então, o meu objetivo é sempre manter elas limpas, manter elas cuidadas, para que elas continuem o processo e a caminhada cristã. Se eu não tivesse cuidado, quantas pessoas mesmo, se a gente for analisar, pegar, você já foi da igreja? Já. Por que não caminha mais? Porque o pastor fez isso comigo. Se você for ver, muitos desviados que não estão servindo mais a Cristo, eles têm um rancor, eles se bloquearam para o reino de Deus, porque em algum momento um líder, alguém que estava com responsabilidade de cuidar deles, fez algum mal para eles. Sabe, se você for olhar, ter cuidado e ver as histórias, você vai pegar os desviados nos evangelismos, nas coisas aí, você vai ver cada absurdo, cara, que a pessoa se bloqueou, não serve mais a Deus, porque alguma coisa, o líder, alguém que estava acima, que tinha responsabilidade de cuidar, não o fez. E aí o que aconteceu? A pessoa se bloqueou, travou, hoje vive na mão do diabo. Olha que coisa terrível. E essa alma, essa vida vai ser cobrada dessa pessoa que fez esse mal. Sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado. Olha, Gaio e Demétrio, olha o que a revista está falando. Cuidavam e abrigavam com o objetivo de quê? Que aquelas pessoas continuassem a servir o reino de Deus. Nós precisamos cuidar, estimular, tratar bem, pregar a palavra, levar alimento saudável para a ovelha, para que a ovelha se mantenha saudável e continue andando no reino de Cristo. Continue caminhando. Quando eu levo problema, quando eu levo coisas erradas, é muito triste, meu irmão. Quando chega alguém para você e diz assim, olha, eu fui daquela igreja ali e o fulano mexeu em mim, me bulinou, o fulano me molestou. Olha que coisa terrível, dentro da casa do Senhor, sabe? Aí você vai dizer, não, mas né, tem, na igreja tem de tudo, na igreja tem problemas. Sim, eu sei que tem. Tem lobo disfarçado de ovelha, Satanás envia seus cavalos para atrapalhar o reino, como tinha Diótrefes aqui atrapalhando, sim. Mas é muito triste ouvir que uma pessoa estava na casa do Senhor, estava na caminhada e agora ela não quer mais voltar, está travada, está traumatizada, porque alguém dentro da igreja que devia cuidar, fez mal para essa pessoa. Tratou mal, cuidou mal, falou mal, molestou, fez coisas que não devia fazer com a ovelha. Aí você vai dizer, mas essa pessoa aí não pode usar isso como desculpa. Eu sei, mas cada um reage de um jeito. E a gente tem que entender que no mundo espiritual, tudo influencia, porque a gente tem um inimigo que tem a fome e a sede de levar as pessoas para o inferno. Então ele aproveita dessas situações e vai lá naquela pessoa que está ferida e diz, aí tá vendo? Não volta mais lá não, olha o que fizeram com você. Aí para a gente trabalhar essa pessoa e reverter esse quadro é terrível. Pessoas traumatizadas são mais difíceis de lidar do que pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. A gente precisa ter esse cuidado, sabe? Ter cuidado com a vida espiritual das pessoas, com quem está a nossa responsabilidade. E o meu comportamento, o meu testemunho fala muito sobre isso. Por isso tem aquele hino, se precisar para servir a Cristo, eu tenho que servi-lo, nem que eu tenha que chorar. Eu preciso abrir mão das minhas vontades, eu choro para não fazer a ovelha sofrer. Eu choro para que o nome de Cristo não seja envergonhado, não seja achincalhado no mundo. Então eu abro mão das minhas vontades, abro mão dos meus direitos. Se por um acaso alguma coisa que eu fizer, vou trazer escândalo para Cristo. Então a gente precisa ter esse cuidado. E depois, agora aqui a gente está falando sobre apacentar. E o outro tópico é, o que precisa ser um pastor que vai apacentar as ovelhas? Ser voluntário. Isso aqui é fundamental mesmo. Só pode trabalhar na obra do Senhor, só pode trabalhar na obra do reino quem quer. Tem que ser voluntário. Mas o pastor mandou fazer. Meu irmão, se você não gosta, é mais digno você chegar para o pastor e dizer, pastor, eu não gosto de trabalhar com criança, não posso trabalhar no departamento infantil, ponto.
passe para outro. É melhor não aceitar, ser até dura, falar, pastor, não quero. O não liberta, meu irmão, do que você ficar com vergonha e falar, ah, pastor, eu vou fazer. Aí você começa a fazer, acontece igual de outros. No meio do caminho tu cansa, aquilo fica chato, vira um fardo, aí você começa a distorcer o que o pastor mandava fazer para poder se livrar daquilo ali e não fazer direito. É um exemplo, entendeu? Então, cuidado mesmo, você não é obrigado a nada no reino, não. Aí o pastor chega, eu queria te levar ao cargo de cooperador na igreja. Não, pastor, olha só, eu não gosto. Não gosto não, eu prefiro sentar aqui no banco, cantar o hino, aplaudir, na bênção apostólica eu sumo, só volto no outro domingo e acabou. Você não está fazendo nada de errado, é o seu jeito, é o jeito que você quer, tá bom, é melhor do que fazer errado e dar problema. Tá entendendo? Muitas pessoas aceitam como Diótrefes, ó, o bônus, eu sou um dos líderes, o cara veio aqui, o João, apóstolo de Jesus, me colocou como líder, aqui, sou um do terceiro, aqui nós três, e aí na hora de trabalhar fazia tudo errado. Era melhor ter dito, não João, não quero não, eu fico aqui sentadinho ouvindo o que Gai e Demétrio vai falar, pronto, estava resolvido. Quantas pessoas às vezes a gente procura, o irmão quer dar aula na escola bíblica dominical? Ah não, meu irmão, não gosto não, obrigado pela oportunidade, mas eu gosto de ser aluno. Tá bom, cada um sabe de si, é melhor do que ele falar, não, eu quero, chega lá na hora não vai, falta, aí dá problema, ensina a coisa errada, tu tá entendendo? Então aqui esse tópico, seja voluntário, é fundamental, tudo na Bíblia é voluntário. Você tem que ser espontâneo. Quando Moisés chama o pessoal, traga o que vocês quiserem de bom coração para fazer o templo, o tabernáculo. E as pessoas levavam ali de boa vontade o que tinha. Era voluntário, quem quiser não levava nada, estava bom. Entendeu? É melhor do que levar para aparecer, levar errado, sabe? Então a gente tem que ter cuidado. Ó. A vontade é uma atitude muito importante para Deus, porque mostra a capacidade de escolha ou não de algo. Jesus escolheu ser nosso bom pastor. Deus respeita a vontade humana, mas deseja que a gente viva segundo a sua vontade, boa, agradável e perfeita. Sabe? Então Deus respeita a sua vontade. Deus te chamou, Ele quer que você trabalhe na obra, mas se você disser que não quer, Ele não vai te obrigar não. Você que tem que decidir. Mas você vai escolher o quê? Fazer a sua vontade ou a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Então você precisa pesar essas coisas. Mas tudo tem que ser voluntário. Jesus foi voluntário, meu. Ele se esvaziou da sua glória, veio como carne, encarnou, o verbo encarnou, veio aqui no mundo, participou, fez o seu ministério, morreu na cruz, tudo de boa vontade. Tudo voluntário, tudo doado, deu a vida pelas ovelhas grátis, não foi, ninguém obrigou, vai lá Jesus, tem que ir lá, não, Ele quis, o nosso Deus quis, Ele deu o seu Filho, voluntariamente, por amor. Então você tem que fazer a obra por amor, voluntário faço por amor, eu quero, eu tenho vontade, me dá a oportunidade, eu vou fazer, sabe, eu sou doação. O cristianismo é doação, é serviço, é entrega. Jesus fez tudo isso com absoluta perfeição, chegando até o fim de sua missão. É doído, é difícil, mas Ele fez. E nós precisamos fazer também. Ser voluntário. Sabe, é muito bom, né? Chegar lá, eu sou pastor da igreja. Aí o cara liga para você 2 horas da manhã, meu filho tá passando mal, vem aqui orar. Não vou não. Nem atende o telefone. Ué, você não era doação, não era voluntário? Ah, pastor, preciso de uma oração e tal, preciso de um gabinetes. Ah, não. Quando a gente é voluntário, a gente doa, a gente abre mão, sabe? Abre mão pela obra, pelas ovelhas. Eu amo as ovelhas, eu quero cuidar delas. Então, um privilégio para mim, se eu sou pastor, alguém me chama, é porque estão reconhecendo o meu ministério. Se eu puder, tiver em condições, eu vou fazer da melhor maneira. Sabe? Mas para isso precisa ser voluntário, não pode ser porque fica chato eu dizer não. Não, fica chato é você dizer sim e fazer de qualquer jeito. Isso é que fica chato.
Você dizer sim e o pastor virar as costas e você fazer tudo errado como Diótrefes fez. E aí traz um transtorno, as ovelhas começam a beber e comer água podre, comer comida ruim, e aí depois você, o pastor, vai ter que tratar tudo de novo para poder reverter o quadro. Fica a igreja doente, a ovelha doente. Aí, ao invés do reino crescer, o reino estagna, porque as pessoas precisam ser tratadas, estão doentes. Você dá um alimento saudável, a ovelha fica saudável e faz mais ovelha. Agora, se der problema, você tem que ficar tratando aqui e ficar parado, fica estagnado. A coisa não avança. E é isso que a gente tem que evitar. Mas muitas pessoas fazem besteira, estragam o nome de Cristo, muitos líderes, muitas coisas acontecem porque não foram voluntários. Aceitaram para aparecer, aceitou porque alguém mandou, aceitou para não ficar chato, e aí fica fazendo coisas erradas depois dentro do ministério. Então, esse tópico aqui, destaque isso para o seu aluno. Qualquer coisa que for fazer na obra do Senhor precisa ser voluntariado, precisa ser de bom grado. A gente vai falar agora aqui do tópico 2.3, ter ânimo, ter boa vontade, mas tudo isso parte do princípio de ser voluntário. Quando você aceita voluntariamente, as coisas vêm normal, o ânimo, a boa vontade, porque você quis, eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu cuido bem das ovelhas. Então faz para mim, isso é bom. Quando alguém me chama para evangelizar, alguém chama para ajudar, tem que fazer uma visita, tem que pregar, tem que fazer um sepultamento, tem que fazer alguma coisa. É uma oportunidade para quem está vivendo ali de forma voluntária e com ânimo, aquilo ali é uma oportunidade ímpar, sabe? A pessoa vai de boa fé, de boa vontade. Chega alguém lá na igreja, a gente sai. Quando eu tinha carro, quando estava com carro, uma vez a gente precisou, chegou um rapaz, teve que levar lá quase em Santa Cruz, num abrigo, depois do culto à noite, um lugar meio deserto, meio longe, mas foi uma oportunidade. Botei no meu carro, a pessoa, nós levamos lá, entendeu? Fizemos a nossa parte, levamos, deixamos ele num local. Aquele rapaz nunca vai poder dizer que não deram uma chance, entendeu? Ele pediu, a gente conseguiu, levou o abrigo, mas assim, num horário difícil, num lugar difícil de ir, mas a gente tinha boa vontade, as pessoas gostavam, amavam, e a gente fez, entendeu? Aquilo ali não foi um peso para mim, não foi um peso para as pessoas que acompanharam, que a gente tinha boa vontade de fazer a obra do Senhor. Então é um privilégio quando essas oportunidades aparecem, entendeu? Mas isso só pode acontecer com quem é voluntário, com quem tem ânimo, com quem tem boa vontade. Se você não tem essas características, é melhor dizer, não, pastor, não preciso não quero não, vou ficar aqui sentadinho e pronto, sabe? E é melhor. Então vamos lá, capítulo 2.3, ter ânimo. Ânimo é frequentemente evocado por Deus a homens para deixá-los prontos a cumprir suas tarefas. Jesus também exortou seus discípulos a que tivessem ânimo. Estar animado é estar confiante de que as coisas acontecerão. Aqui é fundamental, ter ânimo na obra do Senhor. Meu irmão, hoje é evangelismo, não vou não. Por quê? Porque a gente entrega folheto e ninguém vem. A gente entrega folheto e não aparece ninguém. Sabe? Muitas pessoas às vezes falam com a gente lá na igreja. Mas poxa, eu entrego folheto, não chega ninguém domingo à noite lá. Você sabe se ele não foi em outro lugar? Você sabe se ele não foi em outra igreja, em outro lugar, em casa mesmo, ele não recebeu Jesus? A gente não tem como saber. A nossa função é trabalhar. Eu confio que Cristo vai cuidar. A minha função é fazer. Quem convence ao homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então toda vez a gente entrega, a gente tem bom ânimo, a gente participa do evangelismo, participa dos ar livre, participa do que aparece, porque a gente sabe dos pontos de pregação, porque a palavra não volta vazia. Eu confio que Cristo que está na frente, que o Espírito Santo de Deus vai levar aquela palavra ali, e lá naquele grande dia, o Senhor vai falar, tá vendo aquela pessoa ali? Foi aquele folheto que você entregou, tá vendo aquela pessoa ali? Foi aquela palavra que ela ouviu naquele ponto de pregação. Ali eu comecei a trabalhar na vida dela, ela
se aceitou e se converteu. Olha que coisa linda. Eu tenho ânimo de fazer a obra do Senhor, porque um dia o Senhor vai fazer acontecer, sabe? Gaio tinha ânimo em servir e transmitia isso àqueles que precisavam, acolhendo-os. Gaio, ele pegava pessoas que não eram cristãs, que não tinha nada a ver, acolhia, dava abertura, dava comida, dava alimento, orientava. Para quê? Para que aquela pessoa pudesse se converter a Cristo. Nós precisamos, meu irmão. O Evangelho é poder de Deus para salvação. Você precisa ter o ânimo de levar, sabe? Mas eu não estou vendo acontecer, não interessa, não precisa ver. A sua função é fazer, pregar, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregue, mostre, Jesus salva, cura, liberta. Ah, mas quem vai fazer o resultado é Deus. Você lança semente na terra, quem faz brotar é o Senhor. Uns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus, é Deus. A gente tem que ter o ânimo. Para ter ânimo, preciso confiar. Vai dar certo, Deus vai trabalhar. Não é tempo perdido, não é tempo à toa. A Bíblia tem inúmeros casos disso. Deus, ele manda: Josué, tenha bom ânimo, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Eu sei que é difícil, Moisés morreu, você vai assumir um grande povo, mas eu estou contigo. Tenha bom ânimo, mesmo que as coisas sejam difíceis, não tema diante dele, porque eu vou estar te dando a vitória, eu vou na frente. E isso animava o homem. Gideão, eu estou contigo, Gideão. Tu é o menor, mas eu sou o menor. Não, eu vou na tua frente, eu vou contigo. Josafá, essa luta tu não vai ter que pelejar, sou eu que vou na tua frente, faz o que eu estou falando. E Josafá foi lá, botou os coral, botou o pessoal para cantar na frente de batalha, e grandes coisas aconteceram. É bom ânimo, porque quem nos chamou nos anima e garante. Por isso Jesus diz: vocês vão ter aflição no mundo, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando: eu garanto. Tenha bom ânimo, passando pelas lutas, pelas coisas, pelos problemas, continue fazendo, porque eu vou garantir lá na frente. É ter a confiança. Por isso Deus fala para essas pessoas: confia, Moisés, eu vou na tua frente, eu vou preparar, eu vou fazer os sinais e maravilhas lá. Tenha ânimo, ele não vai, coração de Faraó é duro, mas tenha ânimo que eu vou na tua frente, confia que vai dar certo. E Moisés fez. É isso que nos dá ânimo para levantar cada dia, ir para a casa do Senhor, fazer a obra, estudar, dar aula na escola bíblica, que eu sei que é o Deus que faz, na hora certa essa palavra vai cair, vai dar certo. É por isso que pessoas oram por seus familiares para se converter, anos e anos a fio, porque sabe que na hora certa Deus vai dar a vitória. Então a nossa parte é fazer, tenha bom ânimo, confia em quem te chamou. É isso que ele está falando aqui. Nós precisamos estar animados e confiantes de que as coisas acontecerão, ainda que não sejam fáceis. Sabe, a gente precisa confiar, ter bom ânimo, que vai dar certo, que vai valer a pena, que um dia Jesus vai voltar, vai nos dar a coroa. Esse é o ânimo que a gente tem que ter. Eu sei que é difícil, às vezes parece que nada vai dar certo, mas o bom ânimo levanta. Não, o Senhor vai voltar, o Senhor vai dar vitória, a coroa incorruptível de glória nós vamos receber. Jesus vai arrebatar a sua igreja, vou me manter fiel mais um pouquinho, a misericórdia dele me sustenta, vai ser renovada, e assim a gente vai caminhando. E aí aqui a gente fecha o segundo capítulo, ó. Eu ensinei que Pedro mostra alguns padrões para que o discípulo exerça seu ministério conforme a vontade de Deus. É as características que está lá no livro de 1 Pedro, que a gente leu aqui. Para ser um bom pastor, para apacentar as ovelhas, você precisa ser voluntário, você precisa ter ânimo e você precisa ser cuidadoso com as ovelhas do Senhor. Tendo essas três características, o apacentador ele vai conseguir fazer um bom serviço com excelência. E aí a gente caminha para o capítulo 3, servir de exemplo. Olha aí, aqui é um dos grandes tópicos que a gente precisa guardar e destacar para os nossos alunos de forma veemente. Destaque isso.
todo cristão, seja ele qual for o cargo, ele precisa ser exemplo, assim como Cristo foi. Não pode ter nada que o envergonhe. Procure se apresentar como obreiro do que não tem, daquilo do que se envergonhar. A gente precisa ter esse cuidado, é nossa responsabilidade servir de exemplo. Para ser exemplo, um bom discípulo tem que cumprir os critérios elencados pelo apóstolo, entre os quais o cuidado, a vontade e o ânimo. É isso que a gente falou aqui no capítulo 2. Para a gente ser exemplo, eu preciso ter cuidado com as ovelhas, ser voluntário, ter ânimo, para ser exemplo de alguém. E aqui ele está falando claramente, isso precisa ser destacado, ser exemplo, ser fiel a Cristo. Cuidado com o que você faz, cuidado com a sua caminhada, porque é muita responsabilidade quando você é empossado, quando você recebe imposições de mão. Cuidado com o que você caminha, do jeito que você procede a sua vida, porque é muita responsabilidade fazer as coisas para Deus de forma errada. Por isso Jeremias vai dizer, olha, maldito o homem que faz a obra do Senhor fraudulosamente, de qualquer maneira, sem cuidado, escandalizando. É muito triste, é muito perigoso, porque na hora certa o Senhor vai vir, vai cobrar com juízo duramente pessoas que fazem a vergonha ao nome do Evangelho. Então tenha cuidado, vamos ter cuidado com a nossa vida, com a nossa caminhada, para que outras pessoas não se percam por causa de nós. 3.1. Ser livre da ganância. O termo ganância no original significa avidez por lucro ilegítimo. O caráter de Diótrefes estava contaminado por sua fraqueza, egoísmo, maldade, rebeldia e desrespeito às autoridades. Ele queria tirar proveito da obra de Deus. Aqui é um grande perigo. Nós estamos falando que Jesus dá a vida, Jesus doava, Jesus abria, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. O reino de Deus é diferente. Diótrefes queria tudo para ele. Quantos pastores você conhece nos dias de hoje que procuram viver usufruindo das ovelhas? A ganância. Ele abre as igrejas, ele faz as pessoas ali com palavras maliciosas, me dá tudo, Deus vai te abençoar, faz aquelas barganhas loucas para poder receber fundos imundos ali, mundos e fundos, enquanto a ovelha muitas das vezes está lá padecendo, não tem dinheiro para comprar um gás, não tem dinheiro para comprar um pão, e o pastor está sugando tudo. Isso é muito triste mesmo, isso é muito ganancioso. Era o que Diótrefes estava fazendo. A pessoa está querendo usufruir das ovelhas de Cristo, só raspar a lã, não quer ter o cuidado. Isso que é perigoso. Como Jesus doava. Olha o que Jesus falou, ó, a quem me tocou? Por que ele está perguntando quem me tocou? Porque ele diz, de mim saiu virtude. Olha só, Cristo dava, saía virtude, saía poder, saía palavras de vida eterna, saía amor, saía compaixão. Em nenhum momento você vai ver Cristo se usufruindo das ovelhas, se ganhando em cima delas. Jesus abria a mão, Jesus doava, Jesus abençoava, Jesus perdoava, Jesus só dava. É melhor dar do que receber. É a palavra do Senhor. Não seja ganancioso, não tenha as ovelhas como fonte de lucro ilegítimo, a ganância, sabe? A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas a gente não pode usufruir das ovelhas. Você recebe o teu e pronto. Olha o que João Batista diz para o soldado: seja satisfeito com o seu soldo, não precisa usurpar dos outros. Deus é poderoso para abençoar de um, fazer 100, mas seja limpo, seja teu, seja honesto, não seja dos outros. Não lance a mão nas coisas dos outros, não seja ganancioso. Beba da sua própria cisterna, beba da sua própria água, porque quem bota a mão nas coisas dos outros, com certeza receberá seu juízo. Isso é a palavra do Senhor.
Quem lança a mão nas coisas dos outros na hora certa, Deus traz o juízo sobre a vida dele. Cuidado aonde você bota a mão, cuidado no que você pega. Não pegue as coisas dos outros, não roube, não toque na mulher alheia, não toque nas coisas do outro, não cobice as coisas dos outros, porque Deus, ele conhece o nosso agir, o nosso pensar. O último mandamento é: não cobiceis. Não seja cobicioso, não cobice as coisas dos outros, porque até no pensamento Deus sabe o que você está pensando. E olha Demétrio, a Diótrefes aqui, ó, ganância, queria cobiçar as coisas para ele, quem tinha que crescer a ele. O que ele recebeu? Recebeu a perdição, recebeu o juízo de João, recebeu o quê? Entendeu? A cobrança, recebeu coisas erradas, sabe? Recebeu recompensas que não era para ele receber. Ele recebeu juízo. João criticou ele, não aceitou por causa disso. Não cobice, não seja ganancioso. Quantos pastores enriquecem e as ovelhas padecem? Quem faz isso é o diabo, meu. Sabe? Você vai em centro de macumba, você vai conversar com pessoas de macumba, aí o cara não tem dinheiro para comprar um pão, aí o demônio fala para ele comprar uma garrafa de uísque para botar lá. Você tem ideia de quanto custa uma garrafa de uísque? O cara não tem dinheiro para comprar um pão, aí ele vai lá, pega dinheiro emprestado, ele pega com os outros para comprar uma garrafa de uísque, para botar para o demônio poder dar dinheiro para ele comprar o pão. Olha que situação. Aí o diabo vai usufruir, vai arrancar tudo do cara, trazer dívida e não dá nada para ele. Isso quem faz é o diabo. E muitos dentro da casa do Senhor, na caminhada cristã, estão fazendo isso. A ovelha não tem dinheiro para comprar um gás, comprar nada, e o pastor está de carrão, usando o dinheiro do povo, da igreja, para poder usufruir próprio para ele. Temos que ter cuidado com isso. Aí você vai falar, mas ninguém fala nada, ninguém não, o sumo pastor, Jesus, ele vai fazer. Quando chegar a hora, ele vai trazer o juízo e a paga para essas pessoas. Não tem ninguém que lance a mão nas coisas dos outros que não receba o juízo na hora certa. Deus sabe recompensar certinho, meu irmão. Fique tranquilo, o juízo de Deus nunca falha. Ah, mas não aconteceu nada, já são 20, 30, 40, 50 mãos um dia, vai acontecer. E se não acontecer nessa terra, vai acontecer lá em cima, quando chegar diante do trono branco do Senhor, diante do juiz, aí vai falar, seu nome não está aqui, aparta-te de mim para o lago de fogo eterno. Vai viver a eternidade no inferno por causa disso. E aí ele vai receber a recompensa. Sabe? É isso que a gente precisa entender. Vai ser recompensado junto com Satanás e seus demônios. Nós precisamos ter esse cuidado, meu. Faça a obra do Senhor de forma correta. Não tenha do que se envergonhar. Tenha bom testemunho. Perceba o que as pessoas estão falando. Nós não somos perfeitos. Nós erramos. Mas muitas das vezes a gente erra de propósito. A gente erra continuamente, sabendo do que está fazendo errado. Então tenha esse cuidado. Se policie. Sabe? Tenha cuidado de fazer a obra do Senhor. Peça a Deus para que fale. Senhor, examina a mim, Senhor. Passa uma pente fino. Me diz se eu estou fazendo errado. Se alguma coisa não está te agradando. Viva com transparência. É o próximo tópico aqui, ó. 3.2. Prestar conta. Olha só, quem serve de exemplo, ele não tem medo em prestar conta. Isso que a gente precisa entender. Quando você faz as coisas erradas e alguém chega para você e diz, vou fazer uma auditoria, você treme na base. Ai meu Deus, eles vão fazer auditoria, vai pegar problemas aqui. Quem faz as coisas com lisura não se esconde, não tem medo, pode olhar, pode falar, qualquer coisa aí eu sei explicar, eu sei me justificar. Entendeu? Quem presta contas é porque tem a consciência limpa. Então ele vai falar aqui, ó, Diótrefes não prestava conta do seu ministério a seu líder, o apóstolo João. Aliás, nem o recebia. Ele tinha um espírito independente, esquecendo que o reino de Deus funciona sob o princípio de hierarquia. A gente precisa dar reverência aos nossos líderes.
Você precisa prestar conta. Onde você está indo? O que você está fazendo? Quando a gente tem uma liderança, a gente não vive solto. Mas eu vou fazer uma visita em outra igreja. Avisa o seu pastor. Mas eu vou pregar em outro lugar. Avisa, pergunta se pode. Sabe? Você tem que dar conta, você tem que dar referência. Quem presta conta, ele tem que ter a consciência limpa. Quem não tem, não presta conta, esconde, vive de qualquer... faltou no culto porque, não sei, deu pra ir não, nada. Sabe? Tenha coragem, não vou vir hoje, vou trabalhar. Não vou vir, é festa de não sei quem. Avisa, preste a conta, você tem responsabilidade, alguém tá ali. Lembra lá do voluntário? Você aceitou o cargo de forma voluntária. Então, você precisa prestar conta, faz parte do cargo que você aceitou. Se você não quer prestar conta, se você não gosta de falar da sua vida, não entre debaixo de liderança, não faça nada que alguém esteja acima de você, sabe? Então, prestar conta todos precisam ser responsabilizados. A gente tem uma hierarquia, você vai fazer qualquer coisa, tem que levar para o seu pastor, mesmo mais que mais simples que seja. Nós estamos aqui preparando a escola bíblica dominical para o dia da Bíblia, o exemplo, é dezembro, segundo domingo de dezembro. Tudo que eu planejar fazer com a equipe, eu chego no pastor e falo, dia 2 de dezembro nós vamos fazer evangelismo, nós vamos levar cartaz, vai botar os músicos, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá ok? Tá ok. Já é inerente à função, mas eu preciso levar para ele. Preciso dizer o que vai fazer, para onde eu vou, o que eu faço. Está embaixo de uma liderança, meu. Faz parte disso. Então, prestar contas é se mostrar fiel, transparente, sabe? Aí tem muitas igrejas que tem o prestar conta das finanças, aí coloca lá, mostra para a igreja, esse mês entrou X, pagou Y, e tá aqui o troco, o que a gente fez. Isso é muito interessante, prestar conta. E aí cai aqui, quando a pessoa é com ganância, no tópico anterior, vai nessas igrejas aí que os pastores enriquecem e a ovelha não tem nada. Vai lá ver se ele presta conta de alguma coisa. Vai lá ver se ele fala com o que gastou. Duvido, meu irmão. Ninguém sabe de nada. Quanto que entra na igreja? Não sei. Quanto que arrecadou naquela campanha? Não faço ideia. Quanto que botou quando fez o desafio de R$1.000, 10 pessoas, as pessoas que foram lá? Cadê as 10 pessoas que deram 10 mil reais? O que fez com esses 10 mil? Ninguém sabe. Porque não presta conta, são gananciosos. Então comece a entender a dinâmica das coisas, meu. Quando você presta conta, quando você fala, você está com lisura, qualquer um pode ver, qualquer um pode olhar, entendeu? Agora quando se começa a esconder, a gente vai sofrer muitas das vezes, sabe? Aí você está fazendo coisas erradas e não quer falar para o seu pastor, sabe? Por exemplo, coisas do cotidiano. Outro dia o pastor estava falando lá, que antigamente as pessoas iam namorar e antes de começar a namorar, levava o candidato na presença do pastor. Olha só, pastor, essa aqui é fulana, a gente está querendo namorar, eu queria saber o que o senhor acha antes, mesmo. Aí ele estava comentando lá, que isso há alguns anos atrás. E aí ele estava comentando e dizendo que hoje em dia, quando a pessoa chega para falar com ele, já chega com as alianças aqui, nós vamos casar. Mas, rapaz, nem sabia que você namorava, nem sabia que tu tinha noiva, nem sabia de nada. E agora você já chega aqui dizendo que vai casar, e aí? Agora o que eu faço? Porque muito provavelmente, quando as pessoas fazem esse tipo de situação, é porque estão fazendo coisas erradas que não pode prestar conta. Então já chega lá, já no finalmente. Então a gente tem que entender que quando a gente tem a vida transparente, a vida limpa, no primeiro ao último passo você pode mostrar. Do primeiro ao último passo alguém pode olhar, eu não preciso esconder nada. Conheci essa menina. Eu sei que ela tem condições de ser minha namorada, então eu levo para ele. Olha aqui, ela é solteira, eu sou solteiro, tá tudo limpo, o pai dela aceita, a mãe dela aceita, a minha mãe aceita, então eu aceito. Queria que o senhor orasse, o senhor visse.
Sabe, a gente já chega no primeiro passo com o negócio limpo. Para quando chegar no último, tá limpo também. Mas quando se esconde muitas das coisas, só leva no final, é porque muitas das vezes durante o processo as coisas não estavam limpas o suficiente. Aí quando chega lá no final, você leva achando que vai esconder, mas no futuro dá problema. Cuidado com isso, meu. Algumas aulas atrás eu falei sobre isso. Se você não pode apresentar as coisas no sol, é porque tem coisa errada. Sabe? Jesus falou, poxa, vocês vêm me prender escuro de noite, eu preguei para vocês sempre na claridade. Eu estava lá, ó, todo dia à mostra, pregando, todo mundo me via durante o dia, e agora vocês vêm me prender de noite, escondidinho. Por quê? Porque faziam coisas erradas e o povo não podia saber. Quantas das vezes eles tramavam coisas contra Jesus sem ser na festa? Não pode ser aqui para o povo não ver, para o povo não ver, para o povo não ver. Toda vez que você tiver esse medo do povo não ver, é porque tem coisa errada escondido aí. As coisas de Deus são as claras, as coisas de Deus são a mostra. Todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo aplaude. Quando você faz as coisas de Deus limpo, não tem do que se envergonhar. Você vai em qualquer lugar e mostra sua namorada, as pessoas aplaudem. Você vai em qualquer lugar e mostra seu emprego, as pessoas aplaudem. Você vai em qualquer lugar e mostra seu carro, as pessoas aplaudem. Agora, quando tem coisa errada, ali eu não posso mostrar não, que ali não é perigoso, a pessoa não pode saber que eu estou com ela. Não, ali eu não posso ir com esse carro não. Qual é o problema, meu irmão? Por que não pode entrar ali com esse carro? O que tem de errado? Porque não sei. Por que não pode passar por ali? Porque está tendo uma blitz, eu não posso passar com esse carro. Então comece a ter essa sensibilidade de entender que quando tem que esconder e não pode mostrar, quando eu tenho que fazer coisas que as pessoas não podem ver, cuidado que é muitas das vezes coisas erradas. Então é isso que a gente está falando aqui. Destaque para o aluno: prestação de contas. Sabe, meu irmão? Prestação de contas. Quem tem a vida transparente faz as coisas ao claro. Não tem do que se envergonhar. Lembra do texto básico. Qualquer coisa que eu fizer que eu tenha do que me envergonhar, que alguém não pode ver, eu preciso pensar 2 vezes e rever esses meus conceitos. Vamos lá. Capítulo 3.3. Receber a coroa de glória. Esse aqui é o final. 3.3 é a recompensa. É por isso aqui que a gente luta. É por isso aqui que a gente mantém a fidelidade. É por isso aqui que a gente chora, luta. A gente passa muitas das vezes por dor, engole sapo, engole seco, abre mão, doa, deixa de reagir. Para quê? Para receber essa coroa aqui. É essa recompensa, é o final das coisas, é melhor do que o início. É isso que vai valer a pena. E aí ele diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. O cuidado, a fidelidade, o espírito voluntário, o exercício do ministério cristão, o sincero interesse, a vida saudável das ovelhas, tudo isso é para nós recebermos essa recompensa, que é a coroa de glória que o justo juiz vai nos dar. O juiz que tudo vê, que tudo sabe, que tudo reconhece. Na hora certa ele vai dizer: vem bendito de meu Pai. Sabe? Na hora certa ele vai dizer: está aqui a tua coroa de glória. Lá em Apocalipse vai dizer: aquele que é fiel até a morte, a esse darei a coroa da vida. É por isso que a gente briga, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente se mantém fiel, que a gente engole, que a gente faz a palavra do Senhor viver, que a gente busca uma vida de excelência, um adorador por excelência, uma vida de fidelidade. É por essa recompensa aqui, não é por aplauso de homens, não é para que eu receba aqui a sociedade diz que está certo, não. É pela coroa da glória que Jesus vai dar quando ele aparecer para buscar a sua igreja. É isso que a Bíblia está falando.
Foi por isso que pessoas morreram, comida por leão, por isso que pessoas foram decapitadas, por isso que pessoas foram cerradas no meio, por isso que pessoas abrem mão das suas herdades, das suas casas, porque existem países que já estão dizendo: se você é cristão não vai ter direito a ter sua casa, não tem direito a isso, não tem direito àquilo outro, e as pessoas falam: leva tudo, mas eu não abro mão de Cristo, por causa disso aqui, ó, coroa da glória, glória de Deus, incorruptível, participar com Cristo quando Ele for assunto aos céus. Ah, meu irmão, é isso que a gente busca. É participar com Ele da borda do Cordeiro, receber a coroa de glória, receber a glória do Senhor, sabe? É conhecer o Senhor de face a face, é receber o sorriso de Deus do rosto e dizer: vem que tu é fiel à minha obra, servo bom e fiel. É isso que a gente busca. Não é por coisas passageiras aqui na terra. Ah, porque eu preciso. As pessoas dizem que está certo. Muitas pessoas querem receber aqui e abrem mão de lá, meu irmão. Não abra mão do banquete que Deus tem para dar para nós, pelas migalhas que Satanás dá aqui nessa terra. Procure viver a sua vida sem se ter nada do que se envergonhar. João Batista perdeu a cabeça, foi decapitado, meu irmão. Morreu novo, mas não abriu mão de pregar o evangelho, não abriu mão de manter-se fiel ao que Jesus ensinava, não abriu mão de exercitar o chamado que Deus chamou a ele, não abriu mão de pregar o evangelho e se manter fiel, mesmo na hora que foi acusado, mesmo na hora que foi decapitado, não abriu mão. E aí, recebeu do Senhor: servo bom e fiel, entra, vem. É isso que a gente busca. Olha o que aqui a lição está falando, ó. Mediante a possessão dessa coroa, chegaremos a compartilhar da glória de Cristo nos céus eternos. Olha o que ele está dizendo: durante a glorificação de Cristo, nós seremos glorificados juntos, meu irmão. A igreja, a noiva do Cordeiro, será glorificada com Ele, sabe? Não existe nada nessa terra que seja melhor do que isso. Você vai viver uma eternidade com Deus. A glória do Senhor vai fazer parte de você também. Nós seremos como Cristo, nós seremos glorificados com Ele. Nós seremos coroa da vitória com Ele. O banquete será servido para nós, nós serviremos a Cristo lá no céu junto. É por isso que a gente luta, é por isso que vale a pena ser fiel. Aqui é só uma passagem, nós somos só peregrinos nessa terra, passageiro. Não se vive por coisas passageiras, se vive por coisas eternas. Por isso Paulo diz: abre mão das coisas que se veem, que se perecem, abra mão. Mas lute pelas coisas que são eternas, que não se veem e vão ficar para sempre no céu. Por isso que Jesus diz: junte tesouro no céu. O que adianta o homem ser rico na terra, receber o aplauso do mundo, mas chegar no céu e não ter nada diante de Deus? Não vale a pena. É pela coroa que a gente luta. O Senhor da igreja, Ele não está indiferente às nossas ações. Deus está vendo tudo, meu irmão. Tudo está sendo anotado. Naquele grande dia vão ser abertos os livros, vão nos julgar pelos atos, pelas nossas omissões, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. Vão nos julgar por tudo. E se você tiver a infidelidade na sua vida, será lançado no fogo eterno. Então cuidado, meu irmão. Nós precisamos ter cuidado, entender a necessidade, porque a recompensa é muito grande. As coisas que valem a pena dá trabalho. Ninguém abre mão de coisas por coisas pequenas. O que vale a pena dá trabalho. O que vale a pena custa esforço. Para entrar no céu é por esforço, é pela força, pela luta, é pela dedicação. Não é de qualquer maneira. O céu, a porta é estreitinha, o inferno é largo, vai qualquer um, de qualquer maneira vai para o inferno. Sabe, meu irmão? Mas para entrar no céu é estreitinho, passa pouco.
São poucos que vão conseguir chegar, porque só os fiéis, tá vendo ele dizer? O fiel, aquele que for fiel até a morte, não é o que foi feliz, não é o que foi rico, não é o que foi aplaudido, não é o que foi casado e foi feliz, não, é o que foi fiel. Pode estar tudo quebrado, pode estar tudo ruim, mas a fidelidade é que vai contar para a coroa de justiça. Não tem problema se você foi triste aqui nesse mundo, não tem problema se você foi mendigo no mundo, não tem problema se você não teve nada no mundo. O importante é que na hora de fechar os olhos, Deus vai olhar se eu fui fiel. É isso que ele vai olhar. Sabe, porque o Lázaro, ele foi mendigo, ele nasceu mendigo, ele morreu mendigo, ele viveu mendigo, mas quando chegou no céu, ele foi consolado por Abraão. Enquanto o rico viveu no inferno lá, não tinha alguém para molhar o dedo na língua dele. É isso que a gente precisa entender. Não é o jeito aqui, não é lá no final. Apocalipse não está dizendo para você que foi feliz, para você que foi alegre, para você que passou a vida tranquila, para você que não teve problema nenhum, está aqui a coroa da vida. Não! Lá está dizendo para os que são fiéis. Fiel é se manter fiel à obra do Senhor, à sua palavra, até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. É isso que a gente está buscando. É por isso que a gente tem que ser cuidadoso com a ovelha. É por isso que a gente tem que saber prestar conta. É por isso que todas essas características são feitas. Por isso o texto áureo diz: apresenta-te como obreiro do que não tem do que se envergonhar. Ah, meu irmão, se você tem do que se envergonhar, busque a correção agora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda temos o advogado. Ainda temos um Jesus que cuida, que advoga nossas causas. Não espera Jesus vir como juiz, mesmo. Porque quando ele vier como juiz, não vai ter defesa. Agora ele ainda é advogado, então busque ele agora, peça perdão, muda de vida. Ah, se tu botou a mão nas coisas dos outros, tira a mão, peça perdão, devolve. Porque Deus, ele é fiel para perdoar, ele é grandíssimo perdoador para que ele seja engrandecido. Mas tem tempo isso. Não é de qualquer maneira, não vai viver para sempre. O perdão de Cristo não vai ser para sempre. Vai chegar um dia que ele vai vir como juiz. E nesse dia ele não vai aceitar mais desculpa, não vai ter mais tempo de defesa. É num abrir, num piscar de olhos, Jesus voltou e do jeito que tu tiver, ele vai fechar a tua conta. E se você for achado em falta mesmo, vai ser triste a eternidade para você. Então fique com essa palavra, fique com essa lição, destaque isso para o seu aluno, destaque para ele. Procura te apresentar como obreiro do que não tem do que se envergonhar, porque é esses que Deus procura. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da glória, a coroa da vida. Você vai ser glorificado com Cristo. Vai valer a pena, está chegando a hora, está chegando o dia. Cada dia que passa, os sinais estão aí. Jesus Cristo está voltando. Ele vai aparecer nas nuvens, num abrir e num piscar de olhos. Não vai dar tempo de se consertar quando ele chegar. Não vai dar tempo, meu irmão. Ajeita agora, se arruma agora, peça perdão agora, devolve agora, presta conta agora, se arruma agora. Porque vai chegar a hora dele vir buscar a igreja e somente os fiéis vão andar com ele. Não abra mão da coroa de glória por causa de coroas no mundo. Não abra mão do aplauso do céu por os aplausos da terra. Não abra mão, meu irmão. Ah, mas eu não posso sofrer, eu não posso passar por luto, eu tenho que ser feliz. Não, você tem que ser salvo. É isso que você precisa, ser salvo. Ah, mas eu quero ser feliz aqui. Não é 20 anos, 70 anos de felicidade aqui que vai mudar a tua história. Você precisa ser salvo, porque lá é a eternidade. Corra atrás do Senhor aqui. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em mudar. Não lance a mão na iniquidade. Não lance a mão no pecado para ter 5 minutos de prazer no pecado na terra e abrir mão da eternidade de glória. Você precisa ser salvo, meu irmão. É isso que nós precisamos ser.
Muitas pessoas estão abrindo mão do que é eterno, do que é justo, do que é amável, do que é limpo, do que Deus abençoa, para viver o podre de Satanás, para viver minutos rindo aqui nessa terra, receber aplausos do mundo, para que naquele grande dia vão chorar junto com você no fogo eterno. Cuidado, tenha esse cuidado, destaque isso para o seu aluno, que Deus possa nos abençoar. Receba a porção dessa lição, aprenda esse destaque, mostre a recompensa. Nós vivemos, todos vivem por recompensa. Todo mundo quer saber o que vai ganhar, aonde vai ser, o que vai ter, o que vai ter lá. Então mostre para ele a maior recompensa do cristão, a maior recompensa que o homem pode ter é a coroa de glória, é participar da glória de Cristo. Que Deus te abençoe, que você e eu possamos naquele grande dia estar ao lado de Cristo com a nossa coroa para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe e você tenha uma boa aula no próximo domingo na lição de número 8. Jesus te abençoe.